Eu mesmo, tive um passado? Sem dúvida. Tenho um presente? Sem dúvida. Terei um futuro? Sem dúvida. Sou eu. Eu fico eu. Fernando Pessoa. Nunca duvide do seu valor. É sobre isso que nós iremos falar no vídeo de hoje. Então, vamos embora! Nós deve ter umas 2 semanas falando do amor próprio e da autovalorização pessoal. A gente começou o vídeo com um pedaço, um trecho de um poema de Fernando Pessoa, e eu escolhi trazer para que a gente fale a respeito de uma questão muito importante para a gente não duvidarmos de nós mesmos e de não duvidarmos do nosso valor. Porque quando a gente vai para a vida e para as interações e relações humanas, é muito normal encontrarmos pessoas que irão procurar aquilo que nós temos de pior para nos apontar, Aquelas pessoas que olham para nós e que não concordam com o nosso jeito de ser, que não concordam com aquilo que nós somos, e de uma maneira ou de outra, essas pessoas, muitas vezes, elas irão tentar diminuir você, tentar diminuir os seus projetos, tentar minar a sua energia para realizar ou para desenvolver o seu sonho, aquilo que você quer, Mas o que é mais importante que você entenda que não é o que as pessoas digam para você que importa, e sim aquilo que você pensa de si mesmo, aquilo que você acredita a respeito de si mesmo. Por que eu falo isso? Porque sempre irá aparecer gente para não acreditar em você, para subestimar você, para não botar fé no seu futuro, para não botar fé nos seus projetos, para não concordar com o seu jeito de ser, para não gostar do seu jeito de ser. Mas a pergunta que eu trago para você nessa noite de hoje é: e daí? E daí? Isso é uma coisa que nós precisamos aprender a desenvolver dentro de nós, se a gente quiser ter crescimento, se a gente quiser continuar, se a gente quiser ter motivação, se a gente quiser ter energia para fazer, para botar os nossos sonhos para acontecer, para fazer a nossa vida andar. Isso é uma coisa importantíssima que nós precisamos aprender, pouco se lixar para que o outro pense a nosso respeito. E sim, investir energia em nós mesmos para nos trabalhar a ponto de olhar para nós e dizer: eu boto fé em mim mesmo. Eu sei que eu vou fazer isso, que eu tenho capacidade de fazer isso. Eu posso não saber fazer isso agora. Eu posso não ter condições financeiras para fazer isso agora. Mas eu irei fazer, porque eu confio em mim. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo: eu boto minha mão no fogo por mim. Então, assim, é isso que nós precisamos aprender a nos autovalorizar, independentemente da dúvida do outro, independentemente do que o outro pensa a nosso respeito, independentemente do desprezo do outro, independentemente da subestima que vem do outro. Porque é importante que nós saibamos que o problema do outro somente parece que é conosco. É só um disfarce. É uma tentativa de disfarçar. A atitude do outro é apenas uma tentativa de disfarçar as inseguranças dele, aquilo que ele acredita dele, as dúvidas e os complexos e a baixa autoestima dele. É só um disfarce.
que ele projeta em nós. Então, quando o outro olha para mim e diz que eu não sou capaz, me subestima o meu desejo de crescimento, a minha capacidade de crescer, de fazer, de realizar, é porque, na verdade, tudo isso está dentro dele, mas está oculto muitas vezes. Às vezes, ele tem consciência disso, mas às vezes não. Então, ele transfere aquilo para você, ele projeta em você. E ele joga para você porque ele não quer que você realize. No fundo, ele não quer que você se realize porque ele acredita que ele não tem a capacidade para aquilo. E se de repente você faz, ele, de certa maneira, irá se sentir, irá reforçar mais a incapacidade dele ainda. Não é que ele é incapaz. Entenda, perceba aqui comigo. Não é que ele é incapaz. Não é que ele não tenha a capacidade de fazer o que ele quiser também, porque todos nós temos um enorme potencial dentro de nós. Nós somos filhos de Deus. Gente, vocês já pararam para pensar a respeito disso? Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Opa! Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Olha o tamanho desse mundo. Olha a grandeza deste mundo. Tudo que Deus criou. Nós temos tudo isso dentro de nós. Nós somos filhos dele. Nós temos. Mas qual que é o problema? Que a grande maioria não consegue realizar seus projetos. Uma vez eu vi um vídeo que o orador, né, estava falando que o cemitério ele está cheio de projetos enterrados. Muitas pessoas que poderiam ter presenteado a humanidade com grandes talentos, porque todos nós temos os nossos talentos, as nossas capacidades de produção, de criação, em diferentes áreas, né? Todos nós temos, mas por falta de acreditar em si, por falta de acreditar no seu valor, por falta de acreditar na sua capacidade, essas pessoas se acovardaram e não fizeram. Elas foram inseguras, elas foram medrosas, elas não acreditaram no potencial delas, no valor delas. E, portanto, a vida passou até que chegou o momento delas partirem e os projetos, coisas que elas poderiam ter feito, desenvolvido os projetos que o coração delas tinha um desejo de fazer e que com isso elas iriam abençoar a vida delas e por consequência colaborar para a bênção de outras pessoas e por consequência colaborar com a bênção para o mundo, não foram realizadas. Por quê? Por causa da covardia, do medo e da baixa autoestima e por causa da falta de confiança nelas mesmas. É interessante entendermos isso. O outro, quando ele está dizendo para você que você não é capaz, que você não vai conseguir, enfim, na verdade, é porque lá no fundo, ele não quer que você realize e ele tem medo de que você consiga. E ele está falando isso para você justamente para te desmotivar. Porque uma pessoa que realmente não bota fé em você, né? Não dá valor aos seus projetos, subestima a sua capacidade, ela nem precisa te falar isso. Porque só a necessidade de verbalizar e de te falar já está demonstrando a insegurança daquela outra pessoa. Mas não é isso que importa aqui. O que importa aqui não é o quanto que o outro confia, acredita ou não em sua capacidade, mas em você acreditar em si e na sua capacidade. O mundo pode duvidar de você. O mundo pode duvidar da sua capacidade. Todos podem ir contra a você. Só você que não pode ir contra você.
Só você que não pode duvidar da sua capacidade. Só você que jamais deve perder a fé em você. Porque quando sim você perder a fé em si mesmo, não dar valor para si mesmo, aí de fato você não irá conseguir aquilo que você se propõe a conseguir em sua vida. Porque você é a pessoa mais importante para você. E você precisa descobrir isso, entender isso e buscar desenvolver dentro de si o sentimento de alto valor, de merecimento, repetindo, de autoestima e amor próprio por você mesmo. Só você é capaz de depositar em si valor próprio, amor próprio, autoconfiança, autoestima. Quando você fizer isso, nada e nem ninguém poderá te parar neste mundo, porque toda a força está dentro de você. Pessoas sempre irão aparecer para não gostar de você, para dizer que você não é capaz, para dizer que você não tem valor, para dizer que você não irá realizar. Todas elas não têm nenhum valor dentro de você se você decidir por conta própria ser o maior investidor em você. O maior motivador de si mesmo. A maior pessoa que confia em si mesmo, na sua capacidade, no seu valor. E aí você se torna imparável. Beleza? Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Fica com Deus e eu te vejo nos próximos vídeos. Tchau!